Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Se não me engano, acho que essa é a aula de número 6. Nessa aula a gente vai ver operações com frações e no final um probleminha envolvendo frações para a gente começar a se habituar a resolver problemas, que é o que de fato cai no Enem. São sempre problemas que você vai precisar de alguma coisa que você sabe de matemática para resolver, certo? Bom, antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês, se puderem aí deixarem um like na aula, deixarem o gostei. Ao final, se vocês não tiverem gostado, deixem no gostei, mas escrevam nos comentários por que não gostaram e se inscrevam no canal para poder receber as próximas aulas assim que elas saírem, certo? Bom, vamos à aula propriamente dita. Então, a primeira coisa que a gente pode querer fazer com frações, que pode aparecer aí para a gente fazer, é a adição. Adição com frações, adição de frações. Adição, aí eu vou colocar aqui, ou subtração, tá? Enfim, adição barra subtração, porque é a mesma coisa, são muito parecidos. Tanto na adição de números inteiros, quanto a subtração de números inteiros, são sempre bem parecidas, né? Então aqui não vai ser diferente, adição e subtração de frações vão ser coisas bem parecidas. Então, vamos colocar aqui primeiro uma conta. Vamos tentar interpretar ela, circundar o problema para a gente ver como resolve, identificar um padrão para depois aplicar nas outras contas de maneira mais fácil. Bom, vamos tentar desenhar isso aqui. O que seria 1/5? Bom, com uma pitadinha de bom senso novamente, os dois círculos estão divididos em 5 partes, né? Então, o que seria esse 1/5? Eu pego um inteiro, divido em 5 partes, e dessas partes eu tenho uma. E o que seria os 2/5 então? Pego o inteiro, divido em 5 partes, dessas partes eu tenho 2. Então, vamos supor que isso aqui é uma pizza, eu tenho 2 amigos, um amigo pega a pizza dele que está dividida em 5 partes iguais, me dá uma. E a minha outra amiga pega a pizza dela, divide em 5 partes iguais, me dá 2 partes. Então, para mim saber quantos pedaços de pizzas, né, quanto de pizza eu vou ter no total, eu tenho que somar essas duas coisas, certo? Bom, e aí, provavelmente, né, como as pizzas estão divididas no mesmo, né, estão divididas nos mesmos tamanhos aí, né, para isso funcionar, elas teriam que estar divididas no mesmo tamanho, eu vou ter que ter, digamos assim, uma forma, né, ou pelo menos a imaginação de ver a pizza na caixa, também dividida em 5 partes, dividida no mesmo número de partes, né, para poder encaixar os pedaços direitinho. Claro, na pizza você não precisa fazer isso, né, mas vamos colocar aqui um pouco de imaginação para a coisa funcionar. Então eu vou pegar esse primeiro pedaço aqui, que o meu amigo me deu, eu vou colocar aqui nesse espaço. Aí eu vou pegar esses dois e colocar aqui. Então olha só, qual fração que representa isso agora? O inteiro está dividido em 5 partes, das 5 partes eu tenho 3. Então vocês repararam que o número de partes, o número de partes da pizza se manteve? Eu tenho que ter o número de partes iguais para poder somar. Então eu tenho que ter os denominadores iguais para poder somar. Lembra que o denominador é em quantas partes eu dividi o inteiro. E a resposta também tem que estar com esse mesmo denominador, tem que estar com esse mesmo número de partes. Então eu mantenho, né? O denominador está igual, eu mantenho o denominador. E aí eu pego e somo os números de cima. Eu somo os numeradores, porque é como se eu pegasse os pedaços da pizza e colocasse aqui. Certo? Então, qual que é a regrinha? Qual que é o padrão que a gente vai seguir? Os denominadores vão estar iguais, e aí eu mantenho o denominador e somo em cima. Se fosse subtração, eu subtrairia em cima, certo? Beleza, mas nem sempre as operações com frações, nem sempre as frações vão estar com o mesmo denominador. Se elas tiverem com denominador diferente, como é que eu faço? Bom, primeiro, só para a gente ver que essa regra vale, vou mostrar aqui como é que eu faria sem pensar nisso, porque nem sempre dá para pensar, né? Vamos pensar aqui, 5 trezeavos mais 7 trezeavos. Bom, o denominador está igual, eu mantenho o denominador e somo em cima. Então ficaria 12 sobre 13, né? Aqui fica 5 mais 7, que dá 12. Então o resultado final é 12 sobre 13.
Acho que tá bem tranquilo até aqui. A gente, pensando nesse esqueminha do desenho, dá pra aturar pelo menos, né? Vamos pro próximo então. O próximo é meio mais um terço. E aí, o que eu faço? Meio mais um terço. Os denominadores estão diferentes, né? Como é que eu poderia, né, fazer isso? Bom, então vamos pensar que eu vou pegar uma pizza, dividir ela na metade. Eu vou pegar uma pizza e dividir em 3 partes iguais. E vou somar essas duas coisas. Então, aqui eu vou ter meia pizza. Aqui eu vou ter um terço de pizza. E vou somar essas duas coisas. Não tem como eu somar, né? As partes não estão iguais, então ficaria meio esquisito. Não teria como saber exatamente. Não teria como colocar aqui um número da quantidade de pizza que eu tenho. Então o que eu vou fazer aqui? Olha a estratégia. Eu vou pegar e vou dividir essa pizza aqui em mais 3 partes, né? Eu vou pegar cada parte e dividir em outras 3. E essa daqui eu vou pegar cada parte e vou dividir em 2. Agora, nessa pizza aqui, ó, é a mesma quantidade que eu tinha antes. Só que agora ela está dividida em 6. E eu tenho 3 dessas partes. E essa segunda pizza aqui também está dividida em 6. E eu tenho 2 dessas partes. Então, ó, eu até coloquei o sinal de igual aqui, porque são coisas equivalentes. Eu só peguei e fatiei mais a pizza. Mas a quantidade de pizza está aqui, é a mesma. O que está pintado de laranja não mudou, continua sendo igual, né? Então eu tenho aqui uma fração equivalente a essa e outra fração equivalente a essa, né? Então eu estou somando as duas, então é a mesma conta, é a mesma coisa, é igual, tá? Só que agora os denominadores estão iguais. Por isso que a gente fez no outro vídeo aquele processo lá para descobrir, para igualar os denominadores, porque a gente vai precisar igualar denominadores aqui. Tá, o denominador já está igual, então eu mantenho ele e faço a conta em cima. Tá? Então 3 mais 2 dá 5, então no final eu vou ter 5 sextos. Se você quiser continuar aqui o desenho, para ver como é que ficaria, você ia ter uma pizza dividida em 6 partes iguais. Aí você ia pegar esses 3 pedaços e colocar aqui. Depois você ia pegar esses 2 pedaços e colocar aqui. Você ia ficar com 5 sextos de uma pizza, tá? Aqui é só pra gente enxergar o que está acontecendo com o desenho, que é mais legal de entender. Mas não é isso que a gente vai fazer a vida toda, né? Imagina que fosse o próprio exemplo que eu usei aqui, né? 5 sobre 13. Se for desenhar uma pizza dividida em 13 partes iguais, não vai dar certo. Então vamos pensar só nos números. O que eu fiz? Eu peguei essa fração, multipliquei em cima e embaixo por 3. Então 1 vezes 3 virou 3, 2 vezes 3 virou 6. E aí eu peguei essa fração, multipliquei em cima e embaixo por 2. 1 vezes 2 virou 2, 3 vezes 2 virou 6. Então eu encontrei frações equivalentes, né? Aquilo que a gente viu no vídeo anterior, agora aplicado à soma de frações. Então eu encontrei duas frações equivalentes, que o denominador é o mesmo, mantive o denominador e fiz a conta em cima, tá? Esse processo de igualar o denominador, ele é necessário só para soma e subtração, adição e subtração de frações, tá bom? Então é assim que eu vou fazer adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Eu não vou fazer, eu vou transformar as frações para ficar com o denominador igual, tá? Vamos fazer aqui mais um exemplo. 7 sobre 10 mais 2 sobre 3, né? 7 décimos mais 2 terços. Os denominadores estão diferentes. Então, o que eu teria que fazer? Teria que encontrar um número que eu consigo transformar o 10 nele e consigo transformar o 3 nele também. Se eu multiplicar um pelo outro, eu já tenho esse número. Lembra que nem sempre ele é o menor possível. Pode ser que seja o maior, mas funciona também, tá? Então, se eu multiplicar esses dois, dá 30, né? 10 vezes 3 é 30. Então, quer dizer que eu consigo transformar o 10 em 30 e também consigo transformar o 3 em 30. Então, vamos lá. Então, como é que eu faço para transformar o 10 em 30? Multiplico por 3. Só que para a fração continuar igual, para obter uma fração equivalente, se eu multipliquei embaixo por 3, eu tenho que multiplicar em cima também por 3. Tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Certo? Então eu vou obter 21 sobre 30. Mais... E aí a outra fração, o que eu vou fazer?
Para o denominador virar 30, eu vou ter que multiplicar por 10, né? Só que aí para a fração continuar igual, para achar uma fração equivalente, se eu multipliquei embaixo por 10, tem que multiplicar em cima por 10 também. Então agora eu vou ficar com 20 sobre 30. Agora o denominador está igual, eu mantenho o denominador e faço a conta em cima. 21 mais 20. Tá? Então ficou 21 mais 20 dá 42. Opa, 41. E embaixo mantém, continua 30. Então fica 41 30avos, ou 41 sobre 30. Essa soma que a gente fez. Beleza? Vamos fazer mais uma. Meio mais 2/3 mais 3/4. Então, novamente, se eu multiplicar todos os denominadores, eu vou ter 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. Então, o 24 é um múltiplo comum aos 3 denominadores, esses 3 números. Então, quer dizer que eu consigo transformar esse em 24, consigo transformar esse em 24, também consigo transformar esse em 24. Beleza? Funcionaria. Só que o 24 não é o menor número que eu posso fazer isso. Tem outro. E se eu trabalhar com números menores, às vezes fica mais fácil, a conta fica menos difícil. Então eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar encontrar o menor múltiplo comum. A gente já viu como é que faz isso no outro vídeo, né? Então vamos aplicar aqui. Eu quero encontrar o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4. Então eu vou dividir primeiro pelo menor número primo, né? 2. Esse aqui dá para dividir por 2, fica 1. Esse aqui não dá para dividir por 2, então eu mantenho. Esse aqui dá para dividir por 2, fica 2. Beleza? Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então eu vou dividir. O 1 já era 1, não vou mexer. O 3 não dá para dividir por 2, então eu vou manter. E o 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Agora não dá mais para dividir por 2. Tem que dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Beleza, o 3 dividido para 3 dá 1. O 1 já era 1, não vou mexer. Então todo mundo virou 1. Quando todo mundo vira 1, eu simplesmente multiplico todos que estão desse lado. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então 12 que é o menor múltiplo comum entre esses três. Então significa que eu consigo transformar esse em 12, consigo transformar esse em 12, consigo transformar esse em 12 também, apenas multiplicando. E é isso que eu preciso. Então o que eu faço com essa fração aqui para transformar o denominador em 12? Multiplico por 6. Só que aí para manter, né, a igualdade da fração, para não mudar o valor dela, não mudar o resultado final dela, tem que multiplicar por 6 em cima também. Lembra sempre disso. Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Ou divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Beleza. Então eu vou obter 6 sobre 12. Mais... E aí essa fração aqui, o que eu faço para transformar o 3 em 12? Tem que multiplicar por 4, né? Só que aí eu multiplico por 4 em cima também. Então, aqui 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 4 dá 12. Mais... E aí o que eu faço com essa para transformar o denominador em 12? Multiplico por 3, né? Aqui eu multiplico por 3 também em cima, para manter a fração. Então 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 3 dá 12. Beleza, obtive uma fração equivalente a essa, outra equivalente a essa, outra equivalente a essa. Então a soma que eu tenho aqui é a mesma, só que eu já estou com o denominador igual. Então eu posso manter o denominador e fazer a soma em cima. Então quanto é que dá isso aqui? 6 mais 8 vai dar 14. 14 mais 9 vai dar 23, né? Então meu resultado final é 23 dozeavos, ou 23 sobre 12. Tranquilo? Beleza. Bom, agora, se tivesse subtração no meio, se fosse subtração de frações, vamos fazer mais um exemplo aqui. Porque subtração é muito semelhante. É o mesmo processo. Vou pegar essa conta aqui, ó. 5 sobre 12, 5 sobre 2, menos 3 sobre 4, mais 1 sobre 8. Bom, soma e subtração de frações, para fazer, eu tenho que deixar o denominador igual. Se está diferente, eu tenho que deixar igual. E olha só, todos os números aqui dá para transformar em 8. O 8 é só não fazer nada, né? Já é 8. O 4, se eu multiplicar por 2, vira 8. O 2, se eu multiplicar por 4, vira 8.
Se você procurar, então, o menor múltiplo comum entre eles, você vai encontrar o 8, tá? Você pode fazer, você vai encontrar o 8. Então, eu já sei que o 8 é o menor múltiplo comum entre os 3. Lembrando, não precisaria ser o menor, podia ser qualquer múltiplo. Só que o menor dá menos conta, dá menos trabalho. Tá? Mas aqui eu já sei o menor, então é isso que eu vou fazer. Ó, já vou fazer até um pouco mais rápido. Vamos reparar aqui, ó. Olha só o que eu fiz. Eu já sei que todos os denominadores vão ficar iguais. Então eu podia já escrever direto assim, ó, uma barra só com todos os denominadores, com um denominador só para os 3 números, certo? É praticamente a mesma coisa que está aqui. Eu só vou economizar aqui escrevendo só um denominador comum para os 3, porque o denominador é igual e eu sei que na soma e na subtração o denominador mantém, quando está igual. Certo? Então o que eu vou fazer? Bom, para transformar, eu já sei que eu vou transformar os denominadores todos em 8, então vai ficar tudo 8 aqui embaixo, certo? Para transformar isso daqui em 8, o que eu tive que fazer? Multiplicar por 4. Então eu vou multiplicar por 4 em cima também, certo? Então 4 vezes 5 vai dar 20. Aí aqui eu tenho o sinal de menos, então aqui vai ser menos. Beleza, para transformar esse denominador em 8, eu tive que multiplicar por 2. Então eu vou multiplicar por 2 em cima também, vai ficar 6. Agora eu tenho mais. E o que eu tive que fazer para transformar esse denominador em 8? Nada, né? Multipliquei por 1. Né? 1 vezes 8 é 8. Então eu tenho que multiplicar por 1 em cima também. 1 vezes 1 dá 1. Olha só. E agora eu posso fazer a conta. 20 menos 6 vai dar 14. 14 mais 1 dá 15. Então fica 15 sobre 8. Certo? Tá aí como se faz soma e subtração de frações. Eu separei só mais uma aqui para a gente fazer, porque às vezes o pessoal se confunde. Que é o seguinte. Vamos supor que eu tenha 4 menos 3 quintos. Como que eu faço isso? Você fala, o outro não é uma fração. De fato, não está aqui como uma fração, mas todo número pode ser uma fração. Todo número inteiro a gente pode escrever ele em forma de fração, né? Todo número não, todo número inteiro. Esse é um número inteiro, a gente consegue escrever ele em forma de fração. Pensa aqui comigo, você concorda que eu posso dividir qualquer número na face do universo por 1, que não muda nada? Posso, né? Vamos supor que eu pegue todo o dinheiro e divida só comigo mesmo. Vai mudar alguma coisa? Não. Então, posso dividir qualquer número por 1, sempre que eu quiser. Tá bom? Então, eu vou pegar esse 4 e vou dividir por 1. Lembra que fração é o quê? É uma divisão. Então, 4 dividido para 1 virou fração. E aí eu tenho que igualar os denominadores. O que eu vou fazer então para igualar os denominadores? Vou multiplicar só esse por 5, né? Esse eu não preciso mexer. Vou multiplicar esse por 1, então não faço nada. Esse aqui eu vou multiplicar por 5. Então, vou até fazer mais detalhado isso aqui para não ter problema. Vou multiplicar então essa fração em cima e embaixo por 5. Por que em cima e embaixo? Para manter o valor da fração. E aí, embaixo vai virar 5. Então 4 vezes 5 dá 20. E 1 vezes 5 dá 5. E o outro eu não mexo, né? Como se eu multiplicasse por 1. Multiplicar por 1 não faz nada. E aí eu tenho duas frações equivalentes, só que agora os denominadores estão iguais. Dá para mim fazer a subtração. Então, vamos parar para pensar. Inicialmente aqui eu tinha o 4. Você concorda que 20 dividido para 5 dá 4? Dá 4. Então é a mesma coisa. É igual. Tá? Aí o denominador está igual. Eu mantenho o denominador e faço a subtração em cima. 20 menos 3 vai dar 17. Então o resultado aqui é 17 quintos. 17 sobre 5. Tá? Então essa foi a nossa parte aí de soma e subtração de frações. Vamos agora para multiplicação de frações. Escrevi um pouquinho errado, mas não tem problema não. Tem uma letra aqui sobrando. Multiplicação de frações. Bom, a multiplicação, ela na verdade é mais fácil do que a soma e a subtração. Porque na soma você precisa ter todo esse trabalho de igualar o denominador, teve toda uma sequência de conceitos que a gente veio evoluindo passo a passo para poder chegar na soma. Mas a multiplicação não. A multiplicação é só você multiplicar o número de cima com o número de cima, o número de baixo com o número de baixo. Mas a gente quer ver por que isso acontece, né? Bom, então vamos primeiro pensar no seguinte. Eu tenho uma pizza inteira. Uma pizza. E aí eu quero saber quanto que é a metade da pizza. Lembra que para calcular essas coisas eu multiplico? Quero saber quanto que é a metade de uma pizza. A gente sabe que metade de uma pizza, né, vai ser meia pizza.
Meio vezes 1 vai dar meio, né? Quando eu multiplico qualquer coisa por 1 não muda, continua essa qualquer coisa. E aí no desenho o que eu vou fazer? Bom, eu sei que o desenho de meio é isso daqui, ó. E aí eu tenho que pegar só um pedaço. Então vamos imaginar aqui, vou fazer um esforço para imaginar que eu vou pegar e vou sobrepor os desenhos. Que é isso que eu faço, eu pego a pizza inteira e pego metade dela. É isso que eu tenho. Então meu resultado vai ser meio que a sobreposição dos dois. Eu vou pegar a metade. Vamos lá, vamos evoluir nisso aqui, para a gente entender. Agora vamos supor que eu tinha 1/3 só da pizza. Aliás, vamos supor ao contrário, vamos supor que eu tinha uma barra de chocolate. Aí eu tenho 1/3 dessa barra de chocolate e eu quero pegar metade dela, metade do que eu tenho. Então eu quero saber quanto que é metade de 1/3. Então lembra que para calcular uma parte de um todo, né, eu tenho que multiplicar. E agora o meu todo é 1/3 da barra de chocolate. Então eu vou desenhar aqui o pedaço da barra de chocolate que eu tenho. Que seria isso daqui. Podia ter desenhado de marrom, né, para parecer mais que chocolate, mas tudo bem. O que acontece se eu quiser pegar metade? Eu vou vir aqui e vou cortar no meio. Certo? E aí o que eu vou pegar? O que eu vou ter de chocolate no final das contas? Isso aqui, né? Vocês concordam? Se eu já tinha 1/3, eu peguei metade, é isso aqui. Então imagina que eu peguei o desenho do meio, né? Tem aqui o desenho do 1/3, aí eu tenho o desenho do meio, que seria isso daqui, e sobrepus os dois. Na hora que eu sobrepus os dois, eu vou até desenhar esse risco aqui também. A parte que eu pego, na verdade, é só o que foi riscado pelos dois, né? Que é essa daqui. E no final das contas, que fração que é essa? Que resultado que é esse? Qual que é a parte do chocolate inteiro que eu tenho? Agora é como se o chocolate inteiro tivesse dividido em 6 partes, então o número de baixo é 6, o denominador é 6, e dessas partes eu tenho uma só. Então é como se eu pegasse e multiplicasse esse por esse, e esse por esse. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2 dá 6. Certo? E é assim que multiplica a fração. Não tem segredo algum. Tá? Vamos fazer aqui, ó. 2/3 multiplicado por 1/2. Não, até vou pegar outro valor aqui, que depois eu quero acrescentar. 2/3 multiplicado por 1/5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Pronto, só isso. Sem grandes complicações. 3/7 multiplicado por 4/7 também. Aí você fala, o denominador está igual, eu mantenho o denominador? Não, de jeito nenhum. Multiplicação de frações, multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, 3 vezes 4, 12. 7 vezes 7, 49. Pronto. Se você fizesse esse esqueminha que a gente fez aqui com desenhos, para isso aqui ia dar exatamente igual, né? Esse esquema da sobreposição de desenhos, né? Peguei o desenho do 1/3, peguei o desenho do meio, coloquei um em cima do outro, e só o que está pintado duas vezes é o que conta, é o que aparece. Tá bom? Então, multiplicação de fração é isso, não tem segredo nenhum, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês agora um pequeno detalhe. Eu vou fazer uma conta aqui, para a gente entender uma coisa. 1/3 multiplicado por 16 sobre 64. Bom, se eu fizer 64 vezes 6 vai dar um número grande, é meio chato. Lembra que eu posso simplificar a fração independente, ela sozinha, eu já posso simplificar? Se ela está no meio da conta, eu posso simplificar também. Então, em vez de fazer a conta, eu vou simplificar a fração primeiro. 16 dividido para 64, eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo por 16. Podia dividir por 2, depois por 2 de novo, depois por 2 de novo. Tá? Mas aqui eu já vi que dá para dividir direto por 16. 16 dividido para 16 vai dar 1. E 64 dividido para 16 vai dar 4. Aí agora, na hora que eu faço essa conta, vai dar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. Vai dar 12. Então 1 sobre 12. Então essa conta aqui vai dar 1 sobre 12. Então eu posso simplificar assim, sem problema nenhum. Né? Antes de fazer a conta, simplificar. Isso eu poderia fazer em qualquer situação. Né? Eu poderia, vamos supor que essa fração aqui
dá para simplificar. Então, antes de fazer a conta, antes de igualar o denominador, porque nesse caso é soma, eu poderia simplificar a fração, porque isso funciona para a fração sozinha, uma fração equivalente, então tanto faz. Você pode simplificar se for útil, se for conveniente. Então aqui também, você pode simplificar antes de fazer a conta, sem problema. Tá? Só que na multiplicação tem uma simplificaçãozinha legal, uma simplificaçãozinha conveniente, que só funciona na multiplicação e apenas na multiplicação, tá bom? Eu sei que eu enfatizei demais, né? Que eu falei 2 vezes, mas é porque é importante você não tentar aplicar isso em outros lugares, porque só funciona na multiplicação. Que é o seguinte, vamos imaginar essa seguinte conta aqui, ó. 4/7 multiplicado por 1/4. Beleza, você podia multiplicar, tal, mas aí depois você ia ter que simplificar o resultado. Né? Vamos fingir que a gente não sabe ainda do nosso truque e vamos fazer normal. 4 vezes 1 ficaria 4, 7 vezes 4 ficaria 28. E aí eu divido por 4 em cima e embaixo, porque dá para simplificar. Então dividindo por 4 em cima dá 1, dividindo por 4 embaixo dá 7. Então meu resultado aqui vai ser 1/7. Esse seria o jeito normal de fazer. Agora acompanha comigo esse passo a passo. A gente não multiplica o de cima com de cima, de baixo com de baixo? Sim. Vou até fazer de outra cor, porque não é um resultado normal, né? É um desenvolvimento. Então, 4 vezes 1 e embaixo 7 vezes 4. Você concorda comigo que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto? Acho que você concorda. Então eu posso escrever na ordem que eu quiser. Então, em vez de escrever 4 vezes 1 aqui, eu vou escrever 1 vezes 4. Você viu que na multiplicação de frações, basicamente eu só junto essas duas frações aqui. Né? Tá multiplicando, tá multiplicando, tá multiplicando, então eu só junto. Então se eu quiser eu posso separar também. Eu acho que você concorda que isso daqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. E aqui, ó, é como se eu pudesse simplificar essa fração. 4 dividido para 4 dá 1, né? Então fica só 1/7. 1 vezes 1/7 é 1/7. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu simplifiquei esses dois. A gente coloca assim como que cortou. Mas por que eu cortei? Porque 4 dividido para 4 dá 1. Então se dá 1 eu posso cortar. Então na verdade eu poderia ter feito isso aqui. Ó. Simplifiquei o 4 com 4. Né? Mas esse 4 não saiu daqui e esse não saiu daqui. Então eu posso fazer isso aqui. Ó. Aí o resultado fica 1/7. Né? Porque quando eu divido por 4 em cima e embaixo, no lugar do 4 aqui fica 1. Porque 4 dividido para 4 dá 1. E no lugar desse 4 aqui fica 1, porque 4 dividido para 4 dá 1 também. Então fica 1 vezes 1 que dá 1, e 7 vezes 1 que dá 7. Dá 1/7 no final das contas. Né? Então a gente pode simplificar assim em cruz, né? Simplificar na diagonal. Somente, pelo amor de Deus, somente na multiplicação de frações. Nada mais, em nenhum outro lugar, só aqui. Tá bom? Vamos fazer aqui mais um exemplo para vocês verem como que funciona. Vou usar esse espaço aqui que sobrou. Vou até aproveitar esse resultado aqui. 15/8 multiplicado por 4/3. Então, em vez de eu multiplicar direto, eu vi aqui, ó, eu não posso simplificar essa fração sozinha. Também não posso simplificar essa sozinha. Mas como está na multiplicação, eu ganho o direito de simplificar na diagonal também. Então, ó, dá para simplificar esses dois. Ó. Dá para dividir esse por 4 e esse também por 4. Então, se eu dividir esse por 4 vai ficar 1. Se dividir esse por 4 vai ficar 2. Né? 8 dividido para 4 dá 2. Aí agora eu faço a conta. 15 vezes 1 dá 15. E 2 vezes 3 dá 6. E aqui eu ainda posso simplificar, né, esse resultado. Posso dividir aqui em cima e embaixo por 3. Aí vai dar 5 em cima e 2 embaixo. Né? 15 dividido para 3 dá 5. 6 dividido para 3 dá 2. Beleza. Você fala, bom, mas eu não faço isso para simplificar antes, para não ter que simplificar depois? Mesmo assim teve que simplificar depois. Sim. Mas você poderia fazer o seguinte também. Ó. Eu simplifiquei essa diagonal, também podia simplificar essa. Dá para dividir por 3 aqui em cima e embaixo. Então se eu divido aqui por 3 fica 5. Se eu divido aqui por 3 fica 1. Aí como é que ficaria o meu resultado agora? 5 vezes 1, 2 vezes 1. Que aí eu já chego no resultado. Então, ó, na multiplicação de frações você ganha isso. Você ganha poder simplificar na diagonal. Só na multiplicação, hein? Estou falando porque é importante, porque eu vejo muita gente aplicando isso em outros lugares. Bom, então, vamos lá para a última parte da aula. Bom, então, a gente já viu como é que soma frações, como é que subtrai frações, viu que são extremamente semelhantes.
E aí a gente precisa então agora aprender a dividir frações. A gente viu depois multiplicação de frações, né? E aí só ficou faltando a divisão de frações. Tá? Viu soma, subtração, multiplicação, falta divisão. E a divisão, como muitas das coisas que eu já te ensinei aqui, a divisão de frações a gente simplesmente não faz. Tá? Eu vou falar uma frase, vou escrevê-la aqui. Por enquanto vou te fazer acreditar nela, mas depois a gente pode ver por que ela funciona, por que ela é verdade. Bom, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Não coloquei aspas porque essa frase aqui foi eu que inventei. Alguém pode ter falado, obviamente, mas não ouvi da boca de ninguém essa frase aqui. Simplesmente me falaram uma regrinha, mas depois que eu entendi por que ela funciona. Então, vamos fazer uma coisa mais simples primeiro. Uma conta normal. 20 dividido para 4. Eu estou te falando que dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, em vez de eu pegar e dividir 20 para 4, eu vou pegar e vou multiplicar pelo inverso. Só que qual que é o inverso de 4? Então, a gente não viu isso ainda, né? Eu vou colocar aqui uma observação, que o inverso de um número, né, a gente costuma colocar assim, 4 a menos 1, é igual a 1 sobre 4. Tá? Depois a gente vai ver isso na aula de potência. Mas você pode pensar, por hora, que 4 é a mesma coisa que 4 dividido para 1. E aí você só inverte, né? Inverte a ordem aqui, então fica 1 sobre 4. Então, dividir 20 para 4 é a mesma coisa que multiplicar 20 para 1 quarto. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente já sabe que não tem nada embaixo do 20, então a gente pode dividir por 1. Aí fica 20 vezes 1 que dá 20, 1 vezes 4 que dá 4, e 20 dividido para 4 é 5, que é o mesmo resultado que eu tinha no começo. Então, funciona. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, vamos aplicar isso nas frações também. 1/3 dividido para 1/2. Bom, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda. Vou pegar a segunda e vou trocar a ordem. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. Então, funciona. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Aí você pode, mas como é que eu sei que funciona? Você só fez aí, né? Você pode tentar e testar essas coisas na calculadora também, né? Funciona. Vamos lá, ó. 1/5 dividido para 2/3. Bom, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí agora é multiplicação, né? Multiplicação de fração vale tudo que a gente viu para multiplicação de frações. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Beleza? Bom, essa aqui a gente podia até fazer na calculadora, né? Quanto que é 1? Deixa eu ver se está aparecendo. Troquei a luz aqui, está diferente. Deixa eu ver aqui. Aqui funciona. 1 dividido para 5 dá 0,2. Certo? Então, vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 0,2. Aí eu vou dividir por 2 dividido para 3. Então, 2 dividido para 3 dá 0,66666 até o infinito. Então, 0,66666 até o infinito. Tá? Aí, o resultado aqui deu 3 sobre 10, né? Então, 3 sobre 10 a gente espera que dê 0,3. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que 0,3. Agora vamos dividir esses dois para ver se rola mesmo. Então, 0,2 dividido para 0,66666 até o infinito. Eu não vou fazer até o infinito, eu vou fazer um monte de vezes aqui, porque a calculadora já entende o que eu quero dizer. Então 0,2 dividido para 0,66666 é 0,3, que é o que eu tinha aqui. Então, tá vendo? Funciona, né? Pelo menos a calculadora faz do mesmo jeito. Então, dá pra gente usar essa regrinha aí que vai dar sucesso, que vai dar bom, certo? Bom, então chegamos ao final dessa aula. Eu ia já emendar aqui com outro assunto, mas já está muito grande a aula e a bateria, a memória do cartão está acabando para gravar. Então a gente fica por aqui com essa aula, tá? Aí a próxima aula, então, a gente vai resolver uns probleminhas com frações e algumas outras coisinhas aí, alguns outros detalhes que a gente precisa fechar também ainda sobre frações.
E mais pra frente, né, na sequência, a gente vai ver equação de primeiro grau e depois potenciação e radiciação. E aí depois o curso continua, né? A gente não tem o cronograma certinho ainda definido, porque até às vezes eu vejo a necessidade de mudar um pouco a ordem e tal, né? Então, mas a ideia é essa. Próximo vídeo a gente vai resolver um probleminha de fração e já entrar em equação de primeiro grau. E na sequência a gente vai ver potenciação e radiciação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem aí o like. Se não tiverem gostado, pode deixar o dislike também, o dedão para baixo. Mas aí vocês avisem por que vocês não gostaram, tá nos comentários, comentem aí bastante pra gente poder melhorar, beleza? E até o próximo vídeo.